Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão reunidos aqui nessa noite. Amém. Amém? Amém. E também saúdo os irmãos que estão ligados pela internet. E hoje mais um dia de bênção, de vitória, porque estamos na presença do nosso Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor para essa noite. Amém? Vamos ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós entramos nessa palavra, no entendimento dessa revelação da palavra de Deus, nós entendemos que essa comunhão, ela foi desligada através da separação do homem em Adão. Isso aí nós temos consciência disso. E hoje eu quero falar com todas as religiões, todas as pessoas de todas as religiões, e avisar pela palavra de Deus que todos nós somos religados através de Jesus. É em Cristo que todos nós somos religados. A Bíblia diz que nós nos ajuntamos com o Senhor. Somos espírito com o Senhor. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Quando Jesus prega para aquela mulher samaritana em João, no Evangelho de João, capítulo 4, e no versículo 12 e 17, ele fala para ela, capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 24. Jesus diz para aquela mulher que Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então as pessoas querem conhecer a Deus, querem se aproximar de Deus, mas eles sempre têm que arrumar alguma coisa para dizer que é o que liga a Deus. Mas a palavra de Deus está claramente revelando que nós devemos nos juntar ao Senhor no Espírito, adorar no Espírito. Então Jesus, ele tem um grande amor pela humanidade. Ele deseja que a humanidade se volte para Deus. O véu do templo se rasgou. Quando Jesus dá o grito ali na cruz e ele morre a nossa morte, o véu do templo se rasga desde cima até embaixo. E isso mostra que se rasgou o véu de cima para baixo, foi o próprio Deus que rasgou. Foi Deus que abriu a janela da comunhão, a janela da reconciliação. Em Cristo, todos nós estamos reconciliados com Deus. O que não pode apresentar outra coisa que o ligue. Não é o homem, não é a mulher, não é uma pessoa, não é um ídolo. O que liga nós de volta ao Pai é Jesus. E se você entender isso, Ele está olhando para você. Jesus está desejoso que você se volte para Deus. Mas o caminho de volta é Ele. O caminho de volta é Ele. Você tem que entender que você não é de você mesmo. Essa beleza, essa característica que você possui em si mesmo, esse entendimento, todas essas coisas foi Jesus que lhe deu. E em Cristo Jesus, você foi comprado novamente para Deus. Porque nós estamos vendidos ao pecado. Estamos vendidos ao mundo por causa do pecado. Mas em Cristo, Ele nos comprou de volta para Deus. E o preço um preço grandioso, foi a sua própria vida. Então nessa revelação, a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é do Espírito Santo. É isso que a palavra está revelando. Se você tem emprestado o seu corpo à vaidade, tem emprestado o seu corpo à luxúria, tem emprestado o seu corpo ao mundo, para se satisfazer o mundo, você está entregando o seu corpo a uma posição de escravidão. Você pode ficar escravo
escravo desse mundo, do sistema do mundo. Precisa você se voltar para Deus na pessoa de Jesus. Isso é todas as religiões, budista, xixenoíta, o hinduísta, o espírita. Todos os povos são chamados em Cristo Jesus para se reconciliar com Deus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Aquele mesmo peso que Deus viu sobre Israel, passou 430 anos debaixo da opressão do Egito, do poder de Faraó. Deus envia Moisés e traz o povo do Egito, e ele diz que viu a oração do seu povo, e que viu o peso da mão de Faraó sobre o seu povo. Então Deus não quer ver você debaixo de jugo, debaixo dos ídolos, se sujeitando aos ídolos, seja de qualquer tipo, ídolo de qualquer forma. Deus quer que o seu povo volte novamente às origens, porque Deus, quando Ele nos criou, no capítulo 2 ali de Gênesis, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E quando Deus formou o homem, Ele soprou nas narinas do homem, e o homem viveu e se tornou uma alma vivente. Um Deus tão inteligente, tão capaz como o nosso Deus, não ia fazer o homem para qualquer coisa. Deus nos fez com propósito. E nós só somos felizes e realizados quando estamos no propósito de Deus. E o propósito de Deus é que Ele nos criou, nos gerou e nos deu a vida dEle. Colocou o seu espírito de vida dentro de nós. Colocou o espírito eterno dentro de nós para que nós amasse, adorasse e o servisse. Então nós fomos criados com 3 propósitos de Deus: para amar o Senhor, servir o Senhor e adorar o Senhor. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Isso é uma lei eterna. Quando Jesus diz: os idólatras não entrarão no meu reino, Ele diz em Apocalipse 21, Ele diz: ficarão de fora os idólatras, os que amam e cometem a mentira. O Senhor diz também no livro aqui na primeira carta aqui de Coríntios, Ele fala também no versículo 9 do capítulo 6, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então nós não fomos chamados, não fomos criados por Deus para adorar homem, para adorar coisas. Nós fomos criados por Deus para adorar somente Ele. Veja que a Bíblia diz que nós fomos junto com Deus. Nós nos juntamos com Deus, nós nos completamos com Ele. No versículo 17 diz: mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Isso quer dizer que Deus nos completa. Não cabe mais ninguém nessa relação. Não cabe mais nada. Não cabe nome de nada, nem de homem, nem de pessoas. Nessa relação com Jesus, só cabe somente o Senhor. Ele, quando Ele nos criou, Ele fez um espaço dentro de nós para Ele habitar. Deus não habita em templo feito por mão de homem. As pessoas acham porque constrói grandes templos, tá? O cara tá por cima da cocada preta. Qual o grande templo que eu fiz e vai fazendo templo, né? Sabe qual é o templo que Deus habita? Nós. Nós somos o templo de Deus. A igreja é o lugar de ajuntamento. Os nossos olhos devem estar voltados para aquilo que Deus diz. E o Senhor diz: nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Abre o seu coração. Se volte para Ele. Jesus está desejoso de você. Ele deseja ter você com Ele. E se você o desejar, Ele vai falar com você. Como nunca falou, vai se revelar como nunca se revelou, se você o desejar. Porque Ele está desejoso de você. Porque Ele já pagou o preço da sua vida. Ele já te comprou com um bom preço. Ele derramou o seu sangue pela sua vida. Então nessa relação não cabe ídolo, não cabe nome, não cabe pessoas do passado, nem do presente, nem do futuro. Nessa relação nós nos ajuntamos com Deus e somos um com Deus. Porque Deus é Espírito e importa que os que assim o adorem, adorem no Espírito e em verdade.
Oh, glória. Aleluia! Jesus. Nós somos santuário de Deus, o altar de Deus. E nós somos oferecidos a nossa própria vida como um sacrifício. Amém? É Deus conosco na terra. É Deus em nós e nós com o Senhor. E nos ajuntamos com Ele e somos um só. Amém? E a nossa comunhão é através de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus.